Godzilla poderia varrer o Narutoverso? Essa é uma pergunta que todo mundo já se fez alguma vez, né? Não? Sério? Só eu? Bom, eu não ligo. Vocês vão assistir ao vídeo? Faz dias, ou melhor, séculos. Assisti ao vídeo do meu filho, Cake Player, sobre se Godzilla poderia varrer o inferno de Hazbin Hotel e de Eluba Boss com resultados óbvios. Quando no chat da live todos os dias na KickCon/Belf surgiu o assunto de que poderia ser divertido fazer um vídeo do Godzilla contra o Narutoverso. Como vimos recentemente um vídeo interessante do Shigaraki de Boku no Hero contra o Narutoverso, do Soyaden, decidi também criar meus próprios vídeos de versus. Sim, sou viciado em Power Scaling, caso alguém ainda não soubesse. Sei que decepcionei muitos, mas teria mais vergonha de ser fã de Chainsaw Man. Parte Deus. É importante destacar que toda a pesquisa deste vídeo foi feita pelo meu parceiro Deep Nocha ou a Tumba dos Debates, minha fonte mais confiável de Power Scaling, com quem tenho um podcast sobre isso, e meu principal Loremaster de Digimon. Sim, esse cara faz muito, vamos ao que interessa, pois há muito a dizer. Vale citar que o Godzilla da Legendary seria usado, mas durante o roteiro viram que ele não era adequado para enfrentar o universo de Naruto, pois muitos personagens poderiam derrotá-lo facilmente. Por isso decidiram usar outro Godzilla que fosse mais adequado para a tarefa de varrer o universo de Naruto. De forma que pelo menos pudesse dar uma luta, pois de outra forma teria sido meio chato colocar um Godzilla forte demais. Enquanto o assistente escolhia qual Godzilla poderia ser interessante e combinar com Naruto, pensou-se que Godzilla é resistente à maioria das técnicas de Naruto e combina com a temática de Naruto. Veja bem, Naruto é sobre ninjas, uso de energia e alienígenas, mas olha só, uso de energia e alienígenas. Se Kishimoto quis alienígenas em Naruto, por que não ter um aqui também? Então foi decidido usar o Space Godzilla, já que ele não só se encaixava, como até mesmo suas habilidades permitem que ele se desenvolva muito bem. Neste universo, apesar de não ser um dos Godzillas mais fortes. Para avaliar se o Space Godzilla derrotaria o Narutoverso, vamos explicar seu poder. Depois vamos colocá-lo contra os principais personagens de Naruto Shippuden. Eu sei que o formato será parecido com o vídeo do Soyaden, justamente, mas não se preocupem, vai ter um pouco de diferença na parte do versus. Começando por Space Godzilla, pois este é um clone idêntico do Godzilla da era Heisei, com a pequena diferença de que este nasceu. Células do Godzilla no espaço sofreram mutação ao se regenerarem, foram atraídas por um buraco negro e se fundiram com cristais. Depois, fortaleceram-se com energia de estrelas, originando o Space Godzilla. Este Godzilla possui enormes cristais por todo o corpo e é capaz de assumir a forma de um cometa de cristais para se deslocar voando. Embora no espaço, ele atinja velocidades possivelmente próximas à da luz, ou até superiores. Ele vem de um filme dos anos 80, quando as leis da física não importavam. Mesmo assim, na Terra, ele se move como um avião comum nessa forma. Space Godzilla pode gerar cristais iguais aos seus em locais onde ataca ou toca o solo. Esses cristais absorvem energia ao redor e a transferem ao Space Godzilla, aumentando seu poder. Com os cristais, Space Godzilla passou a atacar com eletricidade potenciada por poder psíquico, deixando de usar o sopro atômico para focar nesses raios. Ele também possui um poder psíquico tão grande que não só lhe permite levitar e disparar seus próprios cristais contra o oponente, mas também é capaz de facilmente levantar com a mente o Godzilla e um Super Mecha Verme a várias dezenas de metros de altura, jogando-os contra o chão em seguida. É impressionante, pois esse Godzilla é quase imune a ataques psíquicos, como controle mental ou telepatia. Nem mesmo Mickey, a humana psíquica de Mothra equipada com máquina e controle na cabeça, conseguiu dominá-lo, causando a explosão da máquina por sobrecarga. Como Space Godzilla é geneticamente idêntico ao Godzilla, sendo seu clone, isso significa que ele também seria imune ou quase imune a ataques mentais. Outra qualidade herdada do Godzilla é ter dois cérebros em diferentes partes do corpo, podendo regenerar um em segundos se o outro for destruído. Como o Space Godzilla nasceu de poucas células no espaço, talvez ele também se regenere a partir de qualquer parte restante. Isso pode parecer muito apelão, mas Godzilla em seu filme deu o golpe final com um raio de calor de fusão nuclear, após absorver a energia cósmica do Space Godzilla. Eu esqueci de mencionar, tanto Godzilla quanto o Space Godzilla são capazes de absorver qualquer tipo de energia ao entrarem em contato físico com ela. Só funciona por contato físico. Se Godzilla tocar outro ser, absorve energia. Se for atingido, não consegue. Como se fossem Androids 19 ou algo assim. Não pode. Space Godzilla cria um forte escudo de cristais que reflete ataques de energia para superar essa fraqueza.
Godzilla nunca danificou esse escudo, e nos poucos jogos em que Space Godzilla aparece com ele, nenhum kaiju consegue destruí-lo. Ainda assim, esse escudo só dura alguns segundos quando é usado e não parece ser uma técnica que pode ser usada repetidamente, pois sempre demora muito para ele usá-lo novamente. O Space Godzilla, assim como o Godzilla da G6, também é especialista em combate corpo a corpo. Quando digo especialista, quero dizer que ele domina artes marciais do nada por causa do roteiro, tio Tocho. Apesar de resistir aos ataques do Godzilla, Space Godzilla foi ferido pela broca do Moguera, um kaiju artificial criado por humanos para derrotar Godzilla. O ferimento mostrou que Space Godzilla também se regenera rapidamente como Godzilla. Curiosamente, após o Moguera destruir os cristais dos ombros, ele não conseguiu regenerá-los. Godzilla da G6 sem dúvidas é bastante resistente, não só porque a humanidade não consegue vencê-lo nem com armamento nuclear, mas também porque ele conseguiu derrotar muitos kaijus poderosos. Disseram que ele resistiria a um ataque que destruiria o planeta. Space Godzilla não só possui a mesma resistência, como até supera, pois em seus combates contra Godzilla sempre saiu vencedor no 1 contra 1. Ambos trocavam golpes físicos e ataques de energia. Vale destacar que os ataques de hálito atômico mal causavam dano ao Space Godzilla, mas os ataques do Space Godzilla eram capazes de fazer o Godzilla gritar de dor. Eles o derrubavam facilmente, podendo danificar sua pele, o que é relevante, já que Space Godzilla drenou energia de uma ilha e eletricidade de uma cidade. Até em um quadrinho, desses, Space Godzilla drenou energia de um buraco negro. Isso significa que ele pode absorver qualquer energia normal por usar energia cósmica. Aliás, Space Godzilla foi capaz de resistir brevemente à atração de um buraco negro. Isso provavelmente se deve ao fato de ele já estar acostumado à pressão, pois nasceu em um. Vocês sabem, coisas que não fazem sentido na física real, mas que na ficção, bem, estão lá. Em força física, Space Godzilla é igual a todos os kaijus da sua época. Ele trata os prédios como papel machê, destruindo tudo por onde passa. Destaca-se por acompanhar o ritmo do Godzilla e do Singura, sendo que os ataques do Moguera não só pareciam não causar dano, como até mesmo o Space Godzilla facilmente o levantou com o rabo e o lançou pelo ar. Com sua cauda, também foi capaz de atravessar facilmente um dos mecha-vermes. Curiosamente, um dos seus ataques característicos consiste em se jogar voando contra o chão. Dependendo da altura, pode formar uma cratera de centenas de metros e Space Godzilla sai ileso. Após isso, Space Godzilla passa a emitir pulsos eletromagnéticos que causam mau funcionamento em aparelhos elétricos próximos. Quão perto? Bem, não fica claro, mas parecem ser alguns quilômetros. Possivelmente isso acontece pelo excesso de energia que ele emite. Ou seja, uma variante do pulso nuclear que o Godzilla da era Heisei usou na luta contra o Ghidorah. Como última característica do Space Godzilla, seria que ele é extremamente cruel e impiedoso, apesar de sua enorme inteligência. Ele atacou e usou o bebê Godzilla amigável como isca para atrair o Godzilla, forçando-o a protegê-lo. Até que o Space Godzilla se cansou de atacar o Godzilla e foi embora. Ele eliminou sem motivo um culto religioso que quase dominou um planeta para adorá-lo. Ele matou um bebê recém-nascido com as próprias mãos para absorver sua energia, mostrando ter muita essência. Entre suas pseudo-habilidades, só podemos encontrar 3. A primeira são os ataques sonoros, muito fortes, já que com os mecha-vermes conseguiram feri-lo e rachar seus cristais. A segunda é que, se ele destruir um cérebro, fica atordoado por alguns segundos, como aconteceu com Godzilla, que tem 2 cérebros. E a terceira seria que vários ataques de Godzilla com a energia que ele roubou do Space Godzilla foram capazes de eliminá-lo. Muitas wikis dizem que esses ataques chegam a 1 milhão de graus, mas o filme não menciona isso e não achei fonte confiável. Agora que conhecemos suas habilidades, vamos ao confronto com o Narutoverso, começando pelos ninjas comuns. Não importa quantos sejam, não há nada que eles possam fazer, logicamente. Se uma civilização alienígena com tecnologia avançada não conseguiu, então não há nada que eles possam fazer contra ele. Alguém poderia pensar que com vários ataques combinados de ar e eletricidade, ou água, talvez pudessem fazer alguma coisa contra ele. Como os ataques do Godzilla mal o afetavam, acho que eles não podem fazer nada. O mais interessante seriam os insetos ou ataques de areia. Mas um ataque em área como o pulso deveria ser suficiente para lidar com todo mundo. Sobre os Keigs, nenhum tem algo útil. Godzilla nada na lava, então a Mitsukage não serve. Os golpes da Tsunade ele nem sentiria, e se o Reikaiji encostar nele ao bater, então o Spade Godzilla drenaria a energia dele. O Tuchikage poderia usar seu jutsu de pulverização para destruí-lo, mas ele facilmente bloqueia com o escudo de cristal ou esmaga com o poder psíquico. Mesmo atingido, Godzilla pode sobreviver, já que resistiu à destruição molecular. Se apenas partes do corpo forem destruídas, a luta segue. Quem mais poderia dar luta seria Gaara, por causa da areia, mas é muito fácil para Spade Godzilla se mover com o poder psíquico e derrotá-lo. Apesar da velocidade dos personagens de Naruto, o tamanho e alcance do Spade Godzilla facilitam capturá-los com seu poder psíquico e ataques em área. Indo para Akatsuki, a análise fica mais interessante com 3 personagens: Itachi, Obito e Pain. Nenhuma surpresa, o resto morre facilmente com um ataque e não tem como feri-lo.
Raiden poderia ser eliminado, já que os cristais desse cara drenariam seu chakra com o tempo. Pelo lado de Itachi, vale mencionar que ele não conseguiria colocar um Genjutsu nele, pois Spade Godzilla é imune, seja por sua resistência, ataques mentais ou por ter 2 cérebros. Vale lembrar que Genjutsu não afeta insetos, pois não possuem cérebro único como outros animais. Amaterasu e Susanoo não são ideais, pois os cristais do Godzilla Spade poderiam absorvê-los. Após um tempo com Pain, o Shinra Tensei só o empurraria ao chão. O impacto é igual ao que Godzilla Spade causa ao voar e se chocar. Os vários Pain nada poderiam fazer, já que Godzilla Spade drenaria o chakra deles. E o Pain principal, Yahiko, o mini Shinra. O Tensei foi superado por parte do poder do Cube, então Godzilla Spade nem notaria a tentativa de empurrá-lo. O ataque de devastação planetária provavelmente nem conseguiria levantar, mas se conseguisse seria fácil para Spade. Godzilla usa poder psíquico para lançar pedras. Sim, um Godzilla com poderes psíquicos é complicado. Pelo lado de Obito, vale mencionar que Obito poderia se tornar intangível para entrar dentro dele e explodir seu cérebro. Mas ao fazer isso, ele ficaria exposto à temperatura interna e à radiação, então seria uma sentença de morte. Explodir o cérebro dele não adianta, pois não o destrói. O segundo conseguiria se regenerar? Também não deveria ser possível derrotá-lo com o Kamui, já que Godzilla de Spade resistiu a um buraco negro. Obito teria que ficar sólido para absorvê-lo, ficando vulnerável aos cristais drenando sua energia, ou ao Godzilla de Spade, que poderia agarrá-lo com seu poder psíquico e derrotá-lo. Talvez esse fosse seu inimigo mais difícil. Mas quanto mais a luta se prolongasse, mais cristais surgiriam do chão, então o dreno de energia seria mais rápido, e além disso, o Godzilla de Spade ficaria cada vez mais forte. Ele já provou que pode destruir uma civilização inteira, então não é bom prolongar a luta. Bichos não têm chance contra o Godzilla de espada. Além disso, pelo tamanho deles, são um alvo fácil. Por serem massas de chakra, são presas fáceis para os cristais. Pode-se pensar que destruir montanhas com Bijudama seria suficiente, mas o Godzilla de Spade facilmente se protege com o escudo de cristal e derrota os ataques com raios cósmicos psíquicos. Se esses ataques feriam gravemente o Godzilla, eles deveriam derrotar os Bijus com um só golpe, exceto a Kurama. Ele talvez resistisse mais, mas ainda seria controlado pelo Godzilla de Spade, pois as Bijudamas podem ser rebatidas com o escudo. E caso lutassem corpo a corpo, não só é provável que os ataques quase não causassem dano, como também ele drenaria a energia deles. Chegando aos pesos pesados de Naruto, vamos falar do Obito no modo Jinchuriki das 10 caudas. Ele perde o Kamui, a única coisa que poderia enfrentar o lagarto espacial. Mesmo com poder físico e Gododamas, ele está em outra liga comparado ao Godzilla Spade. As Gododamas deveriam ser paradas pelo escudo de cristal, e se Godzilla atacasse, poderia quebrá-las, pois não são imunes a ataques físicos. A longo prazo, elas também poderiam ser absorvidas pelos cristais, pois também são feitas de chakra. Apesar da velocidade de Obito Jinchuriki, um golpe de cauda ou ataque forte de Spade Godzilla já basta para desmontá-lo. Com todos os portões abertos, Gai Sensei poderia empurrar Spade Godzilla com seus golpes, já que até Mogera conseguiu isso com um impacto direto. Mas eliminá-lo, isso já é outra história. A pele dura e a super regeneração fariam Gai quebrar todos os ossos primeiro. Mesmo perfurando com golpes, Spade Godzilla se recuperaria graças à regeneração. Se Spade Godzilla usar o super escudo, Gai pode acabar destruindo seu próprio corpo à toa tentando atacar. Agora falando do Naruto no auge, com o modo sábio dos 6 caminhos. Ele poderia causar muito dano com os Rasen Shuriken potencializados, mas precisaria terminar a luta rápido, já que isso seria um verdadeiro banquete de energia para Spade Godzilla. Mesmo Naruto percebendo pelo Senjutsu que os cristais roubam energia, ainda seria fácil para Spade Godzilla. Voando alto e disparando raios para acertar ou criar mais cristais que roubam energia, a luta vira um desgaste. Naruto consegue atacar no ar, mas não é sua especialidade. Portanto, dependendo de quão alto Spade Godzilla decida atacar, ele pode ter uma vantagem maior. Considerando que, enquanto Naruto se concentra nele e nos cristais que ele cria por perto, é bem possível que Spade Godzilla consiga ganhar vantagens. Às vezes, ele lança ataques à distância para criar cristais que drenam a energia do planeta. A longo prazo, Spade Godzilla venceria, pois Naruto ficaria sem chakra e não poderia absorvê-lo, já que Spade Godzilla o roubaria. Ou, mais provável, Naruto cederia por necessidades biológicas como sono, fome ou ir ao banheiro, devido ao extremo desgaste. Sobre Sasuke, a situação é interessante, pois seu poder se aproxima do de Naruto, mas suas habilidades são bem diferentes. As que ele repete com Itachi não funcionam. A flecha de Indra seria mais interessante, pois pode causar grande dano ao Godzilla Spade se ele não conseguir se proteger. Escudo. Ainda assim, como o Sasuke não possui Senjutsu, é muito provável que ele não perceba para que servem os cristais.
Como a maioria de seus ataques é raio, ele fica em desvantagem, pois Spade Godzilla poderia absorvê-los mais facilmente. Muito provavelmente ele seria derrotado ao usar seu Susanoo, pois se tornaria um alvo fácil para que Spade Godzilla o agarrasse com poder psíquico. E o esprema como uma laranja. Entrando na reta final, encontramos Madara. Apesar de técnicas como invocar mini meteoros, isso não seria eficaz, já que Spade Godzilla poderia mover os meteoritos com poder psíquico. Madara é rápido, mas um golpe o venceria na hora, então o que ele faria? Usaria modo sábio? Ele combina habilidades de Pain, Itachi e Obito, trazendo de volta o problema do Kamui. Com sua velocidade e as Gododamas, ele pode destruir o cérebro do Godzilla e ocupar o espaço, impedindo sua regeneração. Enquanto isso, ele pode destruir o segundo cérebro. Madara é um obstáculo que Spade Godzilla não consegue superar? Sim, mas não. Madara venceu a luta, mas não a guerra. Madara se retiraria acreditando que venceu. Depois de um tempo, Spade Godzilla se regeneraria e cresceria. Mais cristais drenam toda a energia do planeta, levando à vitória ao destruir toda a vida. Madara conseguiria vencer e salvar o mundo? Sim, mas só se, depois de destruir os dois cérebros dele, colocá-lo no Kamui. É provável que ele não pense nisso ao derrotá-lo, e que Spade Godzilla evite um confronto direto após perder. Considerando que o filme mostrou que ele pode fazer cristais crescerem, até mesmo no espaço, ele simplesmente poderia ir embora e esperar que eles morram aos poucos por causa dos cristais. Chegamos à reta final. O último bastião do universo Naruto. Será que o Godzilla Spade pode vencer a deusa Kaguya? A resposta é, nem ferrando. Olhem, pessoal. Na verdade, nossa Ioana espacial fez muito bem em chegar até aqui. Conseguiu vencer a maioria dos oponentes, e mesmo que tenha tido que recorrer a alguns truques não muito honestos. E eu diria até que um pouquinho de apelar, tipo usar o Gogeta fase 4 no Tenkaichi 3. De qualquer forma, nunca seria páreo para a deusa coelha Kaguya. Primeiramente, ela é capaz de disparar projéteis que facilmente atravessariam a pele do Godzilla Spade, além de que esses projéteis têm a capacidade de reduzir a cinzas qualquer coisa que toquem. A garota com Byakugan vê pontos fracos facilmente, ela consegue drenar a energia de outros seres. Sua velocidade de reação é monstruosa, pois até mesmo Sasuke e Naruto, na primeira tentativa, não conseguiam tocá-la, se não fosse pela ajuda de Obito, Sakura ou Kakashi. Ela pode se teletransportar ou se mover para ela mesma ou para outras mini-dimensões que ela cria, sendo que nessas ela pode criar o terreno que quiser. A mulher possui todas as habilidades do Sharingan e Rinnegan, tornando impossível para Spade Godzilla tocá-la. Ela o derrota facilmente com um só golpe. Então isso é uma vitória para o Narutoverso. E além disso, uma vitória bem esmagadora por parte da Kaguya. E bom, é assim que Spade Godzilla se sairia. No Narutoverso ele vai bem, mas não alcança o último degrau. Assim, apesar de seu ótimo desempenho, ele derrotou quase todo o Narutoverso. No fim, ele não completou a missão porque não superou o chefão final. Espero que tenham gostado do vídeo, se apoiarem bastante podemos tentar com outro. Godzilla em outro verso, se vocês gostam deles, será fácil trazer mais. Se você tem uma opinião diferente sobre o Versus, pode escrever sempre com respeito. Eu não estou insultando ninguém, não leve para o lado pessoal se você não gosta de como apresentamos os versos. Meu colega e eu. E isso seria tudo. Lembrem-se, Kaguya wins.